o artigo A Questão da Jurisdição e da Territorialidade nos Crimes Praticados pela Internet, de Celso Valim, que está contido no livro Direito, Sociedade e Informática, Limites e Perspectivas da Vida Digital. Vou falar do artigo A Questão da Jurisdição e da Territorialidade nos Crimes Praticados pela Internet, de Celso Valim, que está contido no livro Direito, Sociedade e Informática, Limites e Perspectivas da Vida Digital, de Jair José Ramos. O conceito de territorialidade na internet é uma questão bem problemática em função do caráter mundial da rede. Então, algo que na internet seja publicado, ele pode ser atingido, pode ser levado para o mundo inteiro. E isso é uma ocasião, isso gera um conflito com relação ao juízo competente para julgar os crimes que são praticados na internet. Então, numa suposição, pode-se aplicar a legislação de um local em que a parte física dos arquivos seja armazenada em casos de furto de dados, invasões ou crimes por divulgação de informações. Só que esse método foi negado num caso concreto, ocorrido na Califórnia, em que Steve Handel ele acusou a organização de defesa judaica por difamação, porque essa organização no seu site colocou informações, acusou o Steve de ser racista, de ser simpatizante do nazismo e de ser um assassino em potencial. Acontece que esse site, o servidor, era localizado na Califórnia. Então, para ele, para o Steve Handel, na Califórnia deveria ocorrer, no caso, devia se estabelecer a jurisdição sobre o caso. Só que para os juízes da Califórnia, essa ligação não é suficiente para que o processo fosse ocorrido lá. Então, nesse caso, surge uma questão, qual seria o lugar competente, o juízo competente para julgar esse tipo de crime? O do Estado, no qual se localizou essa organização que fez as acusações, ou o local onde o lesado tomou ciência das acusações que estavam sendo feitas contra ele. Então, no Brasil, prevalece as leis do país em que as ações foram praticadas. Então, segundo o artigo 5º do nosso Código Penal, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido em território nacional. Então, sabendo que o crime foi cometido em território nacional, as leis brasileiras poderão ser aplicadas. Só que daí surge uma outra questão, como saber como fazer para saber se o crime foi cometido ou não em território nacional? Para isso, usa-se a teoria da ubiquidade, na qual o local do crime é aquele em que se realizou qualquer dos momentos do IDER, ou seja, o local onde ocorreu a ação, bem como se produziu o resultado. Assim, se o crime fosse ocorrido pela internet e passasse mesmo que transitoriamente pelo território brasileiro, a nossa legislação poderia ser aplicada. Teoricamente, a maioria dos crimes da internet, ele produz efeitos em todos os lugares nos quais ele atingiu. Então, como se, por exemplo, um grande servidor de grande alcance de vários países, ele fosse atacado e de repente caísse assim, Então, será que seria eficaz se a gente, mesmo com a possibilidade de usar a legislação brasileira, se ela fosse usada, isso seria um processo eficaz? Nesse caso, nem o lesado e nem a parte que praticou o delito estariam fisicamente em território nacional. Então, segundo a legislação nacional vigente, ainda que não haja interesse por parte do Estado, muitos delitos ocorridos na internet podem ser processados na justiça brasileira. Então, para resolver o problema da territorialidade na internet, faz necessário um acordo internacional, justamente porque há grandes divergências nas legislações penais do mundo. Sem regulamentação, o delito poderá ser julgado em qualquer parte do mundo. A noção da teoria da ubiquidade para resolver essa questão é utilizada pela maioria dos países e foi desenvolvida para que o crime não ficasse impune. No entanto, todos aqueles países que adotarem essa teoria terão que considerar também que o crime poderá ter acontecido no seu território, o que gera um conflito, porque essa teoria já foi criada justamente para evitar que os países se negassem a considerar que um crime teria acontecido no seu território. Então, uma outra teoria que se utiliza é a do resultado, segundo a qual se irá considerar o local de um crime, os lugares, os países onde ocorreram os resultados da infração, mas isso também não teria muita validade. Mas, segundo o autor, a solução mais eficiente seria uma teoria
naquele em que o agente praticou o delito. Só que isso gera uma outra discussão, porque daí se perguntaria qual o local da prática do delito, né? Se é o local onde se encontra o autor ou em que as ofensas foram publicadas. Esses parâmetros para estabelecer esse tipo de regras devem ser globais para não gerar nenhum tipo de conflito entre os países. Então, a melhor hipótese seria a de que seja considerado como um local do crime aquele que está o autor das infrações, porque seria mais fácil para aplicar a própria penalidade, também para evitar o caso de extradição, né, do condenado. Só que, no entanto, apenas a justiça do país em que o material seria publicado ia ser capaz de determinar que ele seja retirado da rede, que talvez possa gerar necessidade de um novo processo nesse país, independente desse caso do processo criminal.